Olá pessoal, bem-vindos de novo ao Canario Santos Costa. Espero que esteja tudo bem com vocês. Eu hoje venho por este meio apresentar a terceira entrevista a um criador do canal Canario Santos Costa. Desta feita a um criador com 43 anos de experiência. Um criador que na atualidade cria a raça canário arlequim português. Um criador que, para além de criador, é juiz com deporte. Uma pessoa com 66 anos de idade. Uma pessoa com muita experiência, a qual teve a humildade e a hombridade de participar aqui no canal e de partilhar algum do seu conhecimento para com todos nós. Aproveitem, leiam nas entrelinhas, vejam as dicas, ouçam com atenção, não percam esta entrevista. Peço-vos mais uma vez para subscreverem o canal, para meterem like no canal, para partilharem junto dos vossos amigos a existência deste canal, por forma a que o mesmo se vá mantendo ativo. Ok, pessoal? Sem mais delongas, apresento o senhor criador Armindo Tavares. Estes são alguns dos troféus que eu considero um bocado mais relevantes que ganhei ao longo dos anos. A criação de aves de cativeiro, no meu caso, canários, é um hobby que requer muita paciência. Temos que estar preparados para não conseguirmos muitas vezes aquilo que queremos, mas no fim, depois de muito trabalho, depois de muita dedicação e trabalhando com consciência aos nossos passarinhos, é uma questão de tempo os resultados aparecerem. E estes são alguns dos prémios que eu obtive ao longo de 43 anos de criação e, conforme disse, são aqueles que eu considero mais relevantes, outros que não são assim tão, digamos, importantes. Eles são todos importantes, mas que não têm assim tanta visibilidade, não estão nestas prateleiras como será fácil de calcular. Portanto, para já, meus amigos, isto é tudo que eu tenho e pronto, estão aqui prémios que eu obtive não só na criação de arlequins, como também na criação de outras raças. Por exemplo, este aqui assim já é de 2006. Pronto, é assim, não há muito mais a dizer sobre isto, exceto que as pessoas têm que ser pacientes e resilientes quando começam a criar canários e não desistir à primeira tentativa ou ao primeiro insucesso. Ora então, boa noite, amigo Armindo Tavares. Desde já quero agradecer-lhe pela sua disponibilidade. Gostaria que o amigo no início se identificasse, ou seja, dizendo o seu nome, a sua idade, onde vive, onde tem os seus passarinhos, por favor. Boa noite, Sr. Vítor. Obrigado pela oportunidade. O prazer é meu. Eu chamo-me Armindo Tavares, resido no Porto, sou criador de canários desde que me conheço, portanto, eu já crio canários há 43 anos. E neste momento dedico-me exclusivamente à raça do canário arlequim português desde 2007. Ok. Diga-me uma coisa, como é que veio essa paixão de criar aves? Olha, eu quando era miúdo, havia um senhor, na altura não era proibida a caça aos pintacilgos e aos verdelhões, e havia um senhor, meu vizinho, que se dedicava a isso, mesmo como hobby. Esse homem nunca vendeu na vida dele um passarinho que apanhava. E eu andava sempre à volta dele, eu teria os meus 10, 11 anos, andava sempre à volta dele a pedir-lhe um passarinho, até que um belo dia ele me ofereceu, com gaiola e tudo, um verdelhão, que foi o meu primeiro passarinho. Pronto, tive esse passarinho durante vários anos, sempre tratado por mim. Mais tarde, portanto, ele morreu, passaram uns anos largos. Eu fui criado por uma tia que se lembrou de começar, achou muita piada a uns periquitos, comprou um casal de periquitos e começou a ter lá uns periquitositos. Pronto, depois eu também comecei entusiasmando com aquilo e durante uns 3 ou 4 anos andei lá entretido com os passarinhos. Meteu-se mais um hiato de tempo
E então, na altura em que eu casei, veio-me novamente a ideia de criar passarinhos, pronto. E fui à Rua da Madeira, na altura era a Rua da Madeira, e comprei um casal de canários, na altura estavam muito na moda, que eram os chamados canários salmão. Comprei um casal de canários, vim para casa todo contente e na primeira postura obtive logo 12 ovos. Claro, escusado será dizer que eram 2 fêmeas. 2 fêmeas. Continuei a criar durante bastante tempo esse género de passarinhos, que na altura era aquilo que se chama hoje na mesma, sem raça definida, não é? Não havia estalão para aqueles passarinhos. Continuei a criar durante uns anos aqueles passarinhos, até que me virei depois para uns canários de porte, que foram uns Ágata Isabéis Castanho. Okay. Estive no clube do qual ainda sou sócio. Participei lá com aqueles passarinhos, obtive os meus primeiros prémios e depois a partir daí nunca mais parei. Mais tarde, em 2007, eu na altura criava, neste período de tempo entre os passarinhos que eu comprei e a altura que vou referir agora, 2007, eu criei várias raças de canários de porte, nomeadamente Lizards, Gloucesters, Lancashires, não me lembro, não tenho a certeza se Yorkshires, mas penso que também criei Yorkshires, e depois parei e voltei novamente aos canários de cor, tendo começado a criar o chamado negro-vermelho, vulgarmente conhecido por bronze. Certo. Portanto, estava nisso passa-se mais ou menos por volta de 2006. Em 2007, em 2001, fui a São João da Madeira ver o Campeonato do Mundo e vi lá o famoso Arlequim português, a famosa raça portuguesa que mais tarde iria ser. Estava a tentar fixar nessa altura, ainda estava a tentar fixar a raça, standardizar a raça, ok. Exatamente, ela já tinha sido reconhecida em Portugal. Exato. E foi apresentada, penso eu que foi a primeira vez que foi apresentada em 2001 em Portugal. Neste Mundial de Questão, certo. Exatamente. Eu vi os passarinhos, sinceramente, eu às vezes sou um bocado de fala barato. E disse lá na altura a quem quis ouvir que aquilo que não eram arlequins nenhums, que eram pintos. Exato, que eram malhados, para mim. Pronto, e durante uns anos eu fui, confesso, um detrator da raça. Até que comecei a ver o passarinho a crescer e entre 2006 e início das criações de 2007 eu visitei vários criadores de arlequins portugueses. Criadores já com algum nome na praça dos arlequins. Claro. Pronto. E comecei, não vou agora estar aqui a referir, porque posso referir 1 ou 2 ou 3, esquecer-me de mais 2 ou 3. E comecei a ir visitá-los na altura das criações, ou no início, ou a meio, aqueles que me deixavam entrar, porreiros, que me deixavam entrar paciência. Okay. E então comecei a ver que realmente eram pessoas idóneas e que estavam a criar realmente arlequins e que estavam a sair do padrão dos pássaros que eu tinha conhecido. A partir daí, então eu vou começar a criar também os passarinhos, porque eles até são bonitos, e comecei a criar os meus primeiros pássaros, custaram-me na altura, isto em 2007, custaram-me na altura 90 euros cada um. Hoje, comparativamente aos arlequins que existem hoje, eu nem dados os queria, não é? Porque entretanto a ave evoluiu e ainda bem. E relativamente até a essa evolução, e sendo um amigo criador da raça arlequim português, fale-me um pouco sobre essa raça. Quais são as características que um criador deve encontrar quando tenta adquirir um casal dessas raças? O que é que deve procurar? Exemplifique aqui um bocadinho e ajude aqui um bocadinho os criadores novos, por favor. Tal como em qualquer outra raça de canário, a primeira coisa que uma pessoa deve saber é o standard ou o estalão daquilo que se quer criar. Da própria raça, claro. Exatamente, isso é fundamental. E depois, a partir daí, sabendo o que é a raça e o que quer da raça, é procurar criadores que lhes deem garantias de que vão adquirir pássaros com qualidade. E depois, a partir daí, trabalhar essa qualidade. O arlequim caracteriza-se por aquilo que é sebejamente conhecido, como sendo uma ave rústica, com uma posição
de 60 graus, um porte majestoso e vivaço. Portanto, segundo o professor Armando Moreno, era um pássaro que tipificava o povo português, um povo alegre, embora rude. Peço desculpa estar a interrompê-lo, o saudoso senhor Armando Moreno, professor Armando Moreno, exatamente, foi um dos criadores da raça, ou seja, foi a pessoa que maior impulso deu no seu início. Não, e foi a pessoa que sempre procurou o pai do arlequim português, exatamente. É sempre bom recordar. Ele foi mesmo o pai do arlequim português. Exatamente. O professor Armando Moreno foi o pai, não há mais nenhuma, foi o número um da criação do canário arlequim português. É evidente que depois teve à volta dele uma data de criadores que o acompanharam e o ajudaram a que o pássaro evoluísse, não é? Portanto, voltando atrás na conversa, um criador que queira comprar um arlequim deve primeiro saber o standard do arlequim. Depois, aliás, o site do clube tem um arlequim par e um arlequim polpa, exatamente como deve ser o arlequim. Já agora, portanto, diga o nome do site, por favor, caro amigo. É SCAP, é Clube de Canário Arlequim Português. Okay. Procura-se no Google e aquilo entra-se lá e aparece logo lá o passarinho. Portanto, quando alguém me pergunta como é um arlequim, eu geralmente encaminho para o site. Digo, olha, vai ver a fotografia e o arlequim tem que ser um passarinho o mais parecido possível com aquele. É um pássaro que não tem peito eminente, é um pássaro que não é largo, é um pássaro que forma uma linha reta do pescoço até à ponta da cauda, é um pássaro que tem uma cabeça a estreitar de trás para a frente, portanto larga atrás e estreita à frente, enfim, é um pássaro que tem a canela alta e não as coxas, conforme eu vejo por aí. Okay. Eu vejo pássaros que têm tanto de coxas como de canela. Portanto, eu aconselho as pessoas a que olhem para o desenho do arlequim e que vejam como é a coxa do arlequim e a canela do arlequim, porque a coxa do arlequim tem que ser uma coxa bem visível, não tem que ser uma coxa quase do tamanho da canela. Okay. E diga-me outra coisa, eu tenho notado, eu sou leigo relativamente ao arlequim, não posso falar muito porque efetivamente não acompanho com regularidade o desenvolvimento da raça, mas uma coisa que eu tenho reparado é que desde o início, desde 2000 e poucos até agora, foi uma ave que cresceu muito em tamanho, ou estou errado? Não, ela cresceu porque assim, uma das formas de se distanciar o arlequim dos passarinhos como os que eram cruzados, por exemplo, um mosaico vermelho com um negro mosaico vermelho, davam uns passarinhos malhados muito bonitinhos. Para dar aquela noção do variegado, não é? Exatamente. E, portanto, começaram a aparecer estes pássaros e as pessoas começaram a dizer que eram arlequins, que eram variegados. Ora bem, o arlequim não tem nada a ver com o corpo do pássaro de cor. Isso é a primeira coisa. É totalmente diferente o corpo do arlequim de um canário de cor. Depois, como o arlequim, na altura em que apareceu, o tamanho do arlequim seria cerca de 15 centímetros, e como os canários de cor, regra geral, têm entre 14 e 14,5, para se fazer, digamos, a separação do trigo do joio, não é? Decidiu-se que o arlequim teria que ter, no mínimo e no máximo, repito, no mínimo e no máximo 16 centímetros. Okay. Portanto, o pássaro não pode ter 17 centímetros, nem pode ter 15 centímetros. Tem que ter 16 centímetros. É evidente que as pessoas não estão ali com uma régua a medir o pássaro, não é? Claro. Pronto, mas as pessoas têm que ter uma noção de que são 15 ou 17 centímetros. É considerada a medida standardizada, tem que andar ali a bater essa exatamente, medida, é? Tem que ser isso. Okay, pronto, e independentemente disso, tem a posição, que ela está a tal chamada posição altiva, a que se referia o professor Armando Moreno, e pronto, e pouco mais há a explicar, exceto que, por exemplo, agora se calhar estou-me a adiantar na conversa, mas nos acasalamentos de um arlequim, a maior parte das pessoas, quando adquire um casal, compra um casal bonitinho, é variegado um, é variegado o outro, está mais ou menos dentro do padrão e acasala. Não é bem assim. O arlequim requer mais atenção. Por exemplo, isto é meramente um exemplo. Temos uma fêmea que tem, por exemplo, a coxa pouco visível. Vamos meter nessa fêmea um arlequim que tenha um pouco mais de coxa. Não uma coisa exagerada, para depois não aparecer aquilo que se vê por aí, mas vamos meter, portanto, vamos contrabalançar
um defeito como uma virtude. Ou seja, a chamada lei da compensação, não é? Exatamente. No caso das cores, por exemplo, temos um arlequim que tem o peito escuro ou vermelho, metemos um arlequim contrário, com um peito claro ou branco. Okay. Pronto, funciona assim, basicamente funciona assim. Depois, as pessoas também têm que terem atenção que a cor no arlequim, geneticamente, é um tiro no escuro. Exatamente. Porque o senhor junta dois variegados e tira variegados melânicos e lipocrómicos. Exato. Esses melânicos e lipocrómicos são arlequins na mesma, só que não são arlequins de exposição. São os chamados pássaros de trabalho. São pássaros de trabalho, exatamente. Desses passarinhos vamos tirar os tais passarinhos variegados que podem ir às exposições. Portanto, isso é bom que as pessoas metam isso na cabeça, que esses passarinhos são bons, não servem para expor, mas servem para trabalhar. Exatamente como acontece em qualquer outra raça. Claro, exatamente. Porque todos os pássaros que nascem de uma determinada raça não são todos pássaros capazes de ir a uma exposição. Eu falo por mim enquanto criador de Glosters, eu tenho várias aves no meu plantel que não são aves para expor, mas são excelentes aves para trabalhar, para conseguir obter aves dentro do standard para posteriormente irem às exposições. Eu compreendo o que está a dizer. Claro, e assim é que tem que ser. Claro. Um exemplo de um passarinho de trabalho. Este macho é um macho que tem um bom corpo, tem uma boa posição, tem um bom tamanho. A cor é que fica um bocado a desejar porque tem pouco mosaico. E eu então vou contrabalançar o pouco mosaico que ele tem, metendo-lhe uma fêmea que tenha um bom mosaico. Ela está pouco pigmentada, que levou pouco corante, mas este canário é um exemplo daquilo que se deve fazer num casal de arlequins, que é compensar um defeito com uma virtude. A fêmea, como podem verificar, é ligeiramente mais abaulada do que o macho, mas também se deve ao facto dela estar cheia, para começar a criar. E é isto que se pretende no arlequim, é contrabalançar nos acasalamentos virtudes com defeitos e depois dar continuidade a esse mesmo trabalho ao longo dos anos. É isso que eu tenho feito. Os meus canários são todos canários trabalhados aqui em casa através de uma seleção natural que eu vou tendo ao longo dos anos. Isto basicamente é o que é importante na criação dos arlequins. Isto aqui assim é mais um casal em que eu tenho por acaso muita fé naquilo que vai sair, em que o passarinho também é um passarinho, na minha opinião, é excelente em termos de tamanho, posição, corpo, a própria polpa não é muito má e é contrabalançado com o defeito da fêmea, que embora sendo mais abaulada, não tem um corpo tão bom, nem uma posição tão boa como o canário. Portanto, isto é mais uma situação de um pássaro de trabalho, que serve para trabalhar, mas se for a uma exposição é evidente que o passarinho será penalizado por causa de não ter praticamente ou nenhum mosaico. Podem ver aqui o canário e a fêmea, que é um casal, pronto, eu neste casal tenho bastante esperança em que me saia daqui algum passarinho engraçado.